Falamos aqui da tríade que salvou a temporada do Flamengo, que é Mick Johnston, que a gente trabalhou bastante no último programa, que é uma questão de contexto, né? Talvez o jogador fosse bom, nada indicava que ele fosse, é importante dizer isso, agora falando na moral, mas um desconhecimento de contexto que, sem reforço nenhum, o Flamengo tentou pegar um irlandês na segunda divisão da Inglaterra, né? Aí, obviamente, o diretor foi massacrado, né? Foi perseguido, as pessoas ameaçaram ele, até ele começar a trabalhar de fato. E aí, depois de um Flamengo e Santos caótico, né? Aquela derrota ridícula que a gente trabalhou aqui no programa, vem o Fla-Flu, a vitória no Clássico, e aí durante a semana, essa semana de 3 vitórias, né? O Flamengo embananou uma porrada de reforço um atrás do outro. Nós vamos trabalhar isso um pouco melhor. Fica aqui o nosso compromisso na próxima gravação. Então anota, que tem vários compromissos que a gente deixa aberto. Que a gente vai dar um foco maior no início da disputa das oitavas de final da Libertadores, né? Flamengo e Inter, na próxima gravação. Mas assim, sobre os reforços, dá pra gente dizer também, que apesar de toda a pressão que o Boto recebeu e tal, mas nós vamos botar aí, o Saul estava fechando já com o clube da Turquia, né? Tal qual o Emerson Royal. Então assim, não eram jogadores, nitidamente, não eram jogadores que poderiam ter estado em algum momento no radar do Flamengo, mas essas negociações não estavam avançadas. Isso é evidente. As notícias que corriam eram que eles estavam quase fechados com outros clubes. O Flamengo interceptou essas negociações para poder trazer esses jogadores. Os outros reforços, Carrascal, que já está aí sendo falado há 2 meses, né? Aparentemente chega quarta-feira ao Rio de Janeiro. Mas acho que é a grande chave de tudo. E aí, se a gente for olhar, né, o Saul, ao histórico do jogador, para mim a grande incógnita de todos os reforços do Flamengo é o Saul. Contrato de 3 anos e meio, um contrato longo, embora ele tenha 30 anos, mas não um contrato longo. E ele é um cara que vem já numa decrescente técnica e física, né? Então, assim, a gente vai ver como é que isso vai render. Mas o Emerson Royal, se você olhar no perfil, faz todo sentido, porque você vende um lateral, igual a gente vendeu o Wesley. Aliás, outro compromisso, falar sobre o Wesley, sobre o nosso Megamente no próximo programa, né? Que é importante dizer. Que a venda foi confirmada hoje, né? Então, assim, pra gente falar melhor. Mas você vende um lateral por 25, mais 5, né? Vende por 30 milhões de euros. E o substituto é um cara de 26 anos, que foi jogador, né? Já com convocações de seleção brasileira. Passa por Betis, Tottenham, Milan, por 9 milhões de euros, né? Então, assim, querendo ou não, o Flamengo foca numa grife, entre aspas, de repor um titular que sai. Então, acho que é um reforço que faz sentido. Carrascal, a gente, de alguma maneira, já falou aqui. A chave desse trabalho do Boto é o Lino, né? É o Samuel Lino, que é um jogador que era titular do Atlético de Madrid, que na última temporada, né? A penúltima, no caso, né? A última foi essa que se encerrou agora. Na penúltima foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid. E o Lino tem 25 anos, né? Se eu não estiver enganado, acho que é isso. 24 ou 25, uma porra assim. É o reforço mais caro da história do Flamengo. E aí eu acho que tem um diferencial que é, além do dinheiro, e dinheiro o Flamengo tinha, porque o Flamengo vende o Gerson à vista, né, faz essa excelente venda do Wesley, fora uma porrada de percentual que o Flamengo recebeu esse ano aí, de jogadores que estão circulando pela Europa. Mas o Lino é um cara que era conhecido para quem via futebol europeu, né? Para quem não via, ele não pode ser tratado como um jogador de grife. O Flamengo gastou um dinheiro numa grife específica. Aí eu acho que tem um diferencial. Pode ser um diferencial do trabalho do Zé Boto. De fato, foi olhado para o time, para a forma de jogar, para as carências, vamos dizer assim, que o time tinha, identificaram uma carência muito grande e aí torraram o que podiam para cima de um reforço de alto nível. Eu acho que é um jogador... Eu fui hoje, segunda de manhã, né, Boi? Líder do Campeonato Brasileiro. Fui cometer o equívoco de ver um compilado dele. Campeão mundial de pesca submarina. Que nós somos muito foda. Fui ver um compilado de Samuel Lino, né? Aparentemente contratou o Messi em 2011. Né? Incrível. Cara... Tanque de guerra, mano. Boi. Maluco, ele tem as 2 gingadas e tapa na frente, que é sacanagem. Vai chegar em outubro perto do Pedro já, com 15 gols. Aí. De agosto a outubro já é... Carrega grande expectativa e é sobre isso. Acho que fica aí, o Flamengo poderia, né? Era um cenário muito cômodo, né? De o Flamengo trazer um camisa 10 renomado, ou um 9 renomado, que seja, gastar um dinheiro como normalmente se faria. E o Flamengo pega um cara que joga no lado de campo, gasta um dinheiro do caralho nele, mas acreditando num cara que está no auge físico, técnico e tal, e retorno imediato. O Flamengo não tem nenhuma expectativa, acredito eu, nenhuma expectativa de revender o Lino em algum momento. Veio para se construir. É um contrato, eu li aqui agora há pouco, é um contrato até 2029, então, não, são 4 anos e meio de contrato, até o final de 2029. Então, assim, é um contrato focado em retorno imediato, né, de curto, médio prazo e ser campeão pelo Flamengo. E aí, nós vamos ver o desenrolar do trabalho, né? Mas as críticas, e é importante, isso era importante, a gente não abordou no tempo que a gente gostaria, porque a gente discorreu sobre outras coisas, mas é porque esse programa também tinha uma pauta grande pra caralho.
A gente, no próximo, a depender do desenrolar das coisas, a gente trabalha um pouco disso. Mas as críticas que ele recebeu ali, e aliás, vou até pontuar aqui um negócio que Vitor Gâmara nos trouxe, reforços, né, dessa janela. Jorginho, Carrascal, Samuel Lino, Royal e Saul. Estamos em 28 de julho. Para se ter uma ideia, Alcaraz foi anunciado em 28 de agosto de 2024 e Plata em 30 de agosto, bem mais perto do fim da janela. Essa era uma promessa de campanha do BAP, de que o Flamengo se anteciparia aos movimentos, e ele bateu muito nessa tecla, falou do Botafogo, que o Botafogo chegou na janela de meio de ano, já estreou, né, na rodada possível com o Igor Jesus, com outros jogadores, e ele bateu muito nessa tecla de que o Flamengo tinha que se antecipar aos movimentos. As críticas que o Boto recebeu, o Boto e o BAP, foram por causa disso, porque isso foi exaustivamente debatido na campanha, e é importante a gente pontuar isso aqui também, com toda a parte positiva. Nós hoje já falamos de 4 jogos. O Flamengo já tinha jogado outros jogos quando volta para essa janela, né? Não foram os primeiros jogos do Flamengo. Já tinha jogado 2, se eu não estiver enganado. São 6. Tem Copa do Brasil no meio de semana, tem Flamengo e Ceará no final de semana e a gente não sabe se os reforços vão jogar. Ou seja, o Flamengo vai paular 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, mais o primeiro jogo de mata-mata da Copa do Brasil, sem nenhum desses reforços. A se considerar o Jorginho, que em tese as pessoas já sabiam que estava contratado desde janeiro. Mas nenhum desses reforços vai jogar por 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. Felizmente, como o pai do chão é por nós fizemos os resultados. Mas isso poderia ter comprometido o planejamento, o ano, como aconteceu nos outros anos. Como aconteceu em 2024, que é isso que está sendo falado aqui. O Alcaraz é um escândalo, né? Porque vai sendo levado ao final da janela, o Flamengo paga um valor absurdo pelo jogador. Porque tá com a água batendo na bunda. E era um ano de eleição, os caras abriram os tubos de dinheiro para poder pagar. Então, assim, não foi referência, mas isso aconteceu em 23, aconteceu em 24. Então, as críticas que rolaram foram merecidas. Né? O trabalho é melhor do que ano passado, mas ano passado foi um trabalho com o cu na agulha, né? E, como assim, foi de 2023. Eu acho que, falando especificamente do José Boto, o problema dele é na direção de futebol, né? Que é uma coisa que ele não tem expertise. É a primeira experiência dele enquanto diretor de futebol, mas no scout ele foi bem. Sim. Ele foi bem. Então, o Samuel Lino é um nome fora da curva. Exato. Mesmo para ser um Cara, dinheiro. Algumas pessoas no Twitter estavam falando que algum desses nomes, Emerson Royal, Lino, foram nomes que surgiram na curva, né? Mas, mesmo que tenham sido nomes surgidos na curva, foram nomes muito bem pontuados e muito bem... E, aliás, coisa que a gente não falou, negociado sem usar o cartão preto na Europa, né? Exatamente. Sem usar Eurotrip. Sem Eurotrip, sem comer as custas do Flamengo, sem fazer merda na Europa, de maneira silenciosa, sem ninguém saber. Quando pinga, já pinga do outro lado. Eu falei que você tratava o Boto de maneira maquiavélica, como se o Boto fosse um gênio do mal. Né? A respeito do Printgate, do Mauro César, posteriormente a questão do Júlio Miguel. E eu achava que ele era um inocente, um idiota. Um cabaço. Um cabaço do caralho. E você falou que, nada disso aqui está sendo feito de maneira aleatória. E você já tinha dado o exemplo também das entrevistas que ele deu no Mundial, né? Falando sobre o Vlahovic, falando sobre alguns jogadores da Juventus. E você tinha dito assim, ele está se pondo no mercado da Europa. Isso é um safado. Isso é um bandido. Que conheço vagabundos, né, boy? Exatamente. Tinha uma pergunta dessa aqui. Eu acho que foi do Caio Brito. As pessoas gostam quando eu falo isso, que eu conheço vagabundos. Ele pediu pra gente enumerar 5 vagabundos. Ah, eu vi aqui. Essa tem que guardar no bolso, que em algum momento a gente pra tem que poder falar. guardar. Mas a gente tem que pensar, que falando assim, improvisando é foda. Mas você não falou sobre porque... E 2 semanas depois, 15 dias depois da última gravação, eu acho que a gente pode falar que... outra coisa que eu tinha dito sobre o José Boto. Eu tinha falado que ele estava sofrendo uma certa pressão de jornalistas de influência do Flamengo porque a torneira fechou. Já não tinha notícia de porra nenhuma, já não tinha vazamento de nada. E esses caras dependem de engajamento, né? Se o engajamento é bom, se o engajamento é ruim. Hoje eu vi, na minha pele, no Twitter, que se você falar uma porra que as pessoas acham que é uma merda muito grande, o engajamento vai lá no céu. E eu achei que eu ia perder seguidor depois do que eu tuitei. Tamanho uma massa. Eu ganhei, gente. Não saiu ninguém, ganhei, gente. Não entendo o Twitter. E se isso acontece comigo, que não falo especulação, não falo porra nenhuma, eu expressei uma opinião, esses caras sabem que se eles falarem merda, independente da merda que seja, eles vão ganhar seguidor. Com certeza. Então, no mesmo ponto que eu acho que fechou a torneira pra gente de cá,
Tanto é que Mauro César, né, nego tá gastando aí nos grupos, que só tá reproduzindo notícias que estão sendo dadas há 2, 3 dias. Se tanto a torneira fechou, como está já exposto que o José Boto também está se pondo no mercado europeu através de Fabrício Romano. Qual o outro italiano? É Gianluca? É o Di Marzio. Di Marzio. Pois é. Então, mediunicamente, esse podcast, mais uma vez, Sim, se antecipou. corretamente. E se antecipou de uma maneira muito bonita, porque divergimos na última, mas convergimos isso. agora. Vamos encaminhar para o final? Uma minha, uma sua? Pra gente, Vamos. pá, encerrar.